esse papo, muito provavelmente, seja um dos mais difíceis que a gente vai ter aqui. Mas é muito importante que você veja esse vídeo até o final. Eu fiz um esboço desse papo de hoje baseado totalmente em coisas que eu senti, que eu sinto, e muitas coisas que eu li. Uma ação que eu adquiri depois do meu diagnóstico. O primeiro impacto foi qual será? A surpresa de saber que hoje eu sou uma pessoa bipolar? Ou de pensar na história que foi reescrita, meu passado inteiro que foi reescrito por conta de um diagnóstico? Eu não tinha ansiedade? Eu não tinha depressão? Eu não estava estressada? É muito louco você receber esse diagnóstico e você ter respostas e dúvidas ao mesmo tempo. Então, aqueles episódios de loucura que eu tinha, não era loucura, era por conta da doença. Então, você começa a reescrever o seu passado. Como é cruel. É um impacto. E é um impacto forte. Pá! Direto na sua cara. E você tem que aceitar. E aí, de cara, o próximo passo, parece que agora sim, viver as perdas que você teve, que agora você sabe explicar. As perdas de relacionamento, afetivo, profissional, situações que você deixou passar, as oportunidades perdidas, as brigas que você causou, as confusões que você causou. Meu Deus, então você vai viver o luto lá de trás, só que agora de forma real. Passei, 8 anos tratando com ansiedade, mas essa polaridade vem, taca na sua cara. Meu Deus, quem manda na minha vida é essa droga agora. Esse troço, então, que controla tudo em mim, que controla todos os meus passos, todas as minhas ações e até os meus pensamentos, os mais tenebrosos e os mais enlouquecedores. Então, você ainda se sente totalmente manipulado pela doença neste primeiro momento. E aí, além de você descobrir que você não controla nem tanto a sua vida quanto você achava, você ainda descobre que aquele remedinho que você achava que estava salvando a sua vida para a ansiedade, para a depressão, ele não vai mais servir. Você descobriu que só ir no psiquiatra trocar receita também não serve mais. Porque aquela ajuda que você tinha, bestinha, já não te serve mais. De repente parece que você calçou um sapato que não te serve mais. E aí, por que vem tanta dor? Porque vem um diagnóstico, uma nova versão de você. Goste ou não, queira ou não, aceite ou não, é uma nova versão sua. E só você vai poder definir se vai ser uma versão melhor ou pior. Você descobriu que você precisa impor limites em si mesmo, em si, se controlar, o que antes você achava normal, até porque na maioria das vezes você achava que você estava certa quando você explodia, quando você fazia confusão no meio da rua, igual uma maluca. Como eu disse pra mulher ali, mordendo pessoas. E agora, você percebeu que você precisa ter limites. Como você tinha antes, você só não tá lembrada de falar o que pensa pra quem quiser. Não é viver em sociedade. E você precisa, nesse ponto, reaprender a viver em sociedade. E aí, eu te pergunto, porque eu fiz essa pergunta pra mim. O que doeu mais? O diagnóstico ou você descobrir que você, até hoje, não existe mais? Eu vi que, na verdade, a palavra bipolaridade, ela, no meu caso, pelo menos, ela não me afetou em nada. E a minha dor foi realmente saber. Primeiro, pelas respostas que eu obtive de coisas que eu fiz, eu falei. Segundo, por saber que a partir dali eu teria que reconstruir uma nova Juliana. E pior, com a cabeça mentalmente abalada. É como se a camisa da bipolaridade fosse muito pesada. É isso. Eu digo no seu momento sóbrio, no seu momento sério, ali, concentrado. Se você for parar para analisar alguns pontos, não é impossível como a gente vê na maioria das vezes. Porque o nosso olhar, ele já está programado para ser um olhar negativo. Outra coisa que eu li, muito importante. Ok, tá, sofri, já revisitei meu passado, já consegui preencher todos os pedacinhos que estavam faltando, que estavam em branco. Ok, bola pra frente. E será que essa nova versão que eu preciso construir, e se eu conseguir construir uma 1000 vezes melhor que a outra? Porque hoje a ideia é que eu me reconstrua sabendo de verdade quem eu sou, sabendo realmente dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos. Hoje, mais madura, mais experiente, além de tudo isso que eu falei, eu tenho uma cabeça que com 20 anos eu não tinha. E essa cabeça é muito melhor para esse tipo de escolha. Que tal eu me cuidar um pouquinho, para ficar com a cabeça um pouco melhor, começar a me reconstruir a minha melhor versão? E aí, eu não tô adorando a pílula, porque falar é muito fácil. Eu tô na luta aqui, vocês viram, outro dia eu tava mal, outro dia eu tô bem, um dia eu tô mal, um dia eu tô bem. Só que graças a Deus, por conta desse Instagram, ele me deu
vontade de viver de novo. Então eu tenho passado mais dias bons do que dias ruins. Então, talvez nessa nova versão, você tente descobrir coisas que realmente te preenchem. Eu percebi que conversar com pessoas no mesmo momento que eu percebi que ajudar pessoas com uma palavra de acolhimento, que eu vi de outras pessoas que a gente está passando pela mesma coisa, me fez bem, encheu meu coração de coisas boas, minha cabeça de coisas boas. Conversar, trocar com pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu, me fez muito bem. Tem me feito muito bem. Então, eu vou começar a pensar nessa reconstrução, talvez por esse caminho. É muito importante que você entenda que o transtorno bipolar, ele, apesar de mexer muito com você, ele não define seu valor, ele não define seu caráter, ele não apaga a sua história. Ele só pede que você recomece a sua história, só que da forma certa agora. Mas ele não apaga quem você era, vai mudar a sua essência. A sua essência tá aí. Você só tem que resgatar ela. E aí, aonde é que eu quero chegar com isso? Que de repente, se você parar, se você pensar em tudo que eu falei aqui, e aí, gente, não é ouvir e pensar e pronto. De repente, salva esse vídeo. Ou vai pesquisar sobre essas coisas que eu falei. Mas aí, de repente, nesse seu novo eu, mais experiente, cabeça com mais experiências já vividas, com mais noção do que é certo e do que é errado, talvez você construa a melhor pessoa que você podia ser na vida. Eu tenho certeza que eu vou construir a melhor Juliana de todas. Porque antes tem que ir um pouco cuidado aqui, né? Porque aqui tem que estar um pouquinho melhor pra poder pensar nessas coisas. E assim, não é ver o vídeo e sair querendo atropelar a ordem das coisas. É um tratamento, ele requer paciência e você só precisa entender o momento de começar a pensar a sua nova versão, como que ela poderia ser. Começar a colocar em prática o que é necessário para você começar uma nova jornada, real jornada, muito linda.